Jacinto aparece no meio do mato. Ele pergunta o que Marina e Liliana estão fazendo ali. Marina responde que Liliana pediu para que a leve à fazenda da família Elizalde. Jacinto sugere que voltem imediatamente, mas Liliana diz: Eduardo não, Eduardo não. Fernanda diz a Aníbal que ele se comprometeu em fazer uma reunião entre ela e Franco, sem a consultar primeiro, e isso não está certo. Aníbal pergunta se o centro comunitário não era uma de suas prioridades na vida. Debochada, Fernanda diz: Ah, parece que finalmente esse projeto tem importância para vocês. E sim, será minha prioridade quando meu marido e eu voltarmos de nossa lua de mel, e se despede. Arrogante, Aníbal diz que ela tem o destino do Grupo Lactus nas mãos. Fique agora com o resumo do próximo capítulo na novela Amanhã é para Sempre. Mas antes, clique no botão de gostei para receber atualizações de vídeos novos. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Terça-feira, 11 de janeiro. Eduardo vai à casa de Jacinto, mas não o encontra. Ele avisa a Margarida que Liliana e Marina desapareceram e explica tudo. Margarida o chama para entrar. Fernanda diz a Aníbal que se reunirá com Santoro depois que for ver Liliana. Aníbal diz: O que vou dizer a Franco? Que espere? Porque minha irmã tem assuntos mais importantes para resolver do que continuar as negociações com a Power Milk. Gonçalo se intromete. Ele diz que nenhum contrato é mais importante do que a tranquilidade de sua família e pede que Aníbal desista das negociações. Aníbal discorda. Fernanda sugere que conversem sobre isso quando ela voltar. Jacinto chega em casa com Marina e Liliana. A mocinha o chama de homem mau por lhe contar mentiras. Marina diz que ela pensou que ele iria entregá-la para seus irmãos. Eduardo diz que nunca faria uma coisa dessa e que a chegada de Aníbal e Camilo foi uma fatal coincidência e destaca: O que eu quero é te proteger e te tirar daquele maldito manicômio. Liliana diz que acredita nele e pergunta se ele irá ajudar seu amigo Ciro. Enquanto isso, Ciro chama por Liliana. A Agripina diz a ele que a mocinha foi embora. Eduardo conta que a explosão provocada por Ciro o deixou muito ferido. Liliana começa a entrar em desespero. Graziella chega na clínica e, ao ver Ciro muito mal, pergunta o que o senhor tem. A Agripina mente, dizendo que ele ficou doente. Graziella diz ao seu filho que eles precisam falar com o advogado para que Ciro assine os documentos. Os dois se retiram. Liliana diz a Eduardo que quer ver Ciro e pede que ele a leve até ele. Eduardo diz que não pode permitir que voltem a trancá-la na clínica, mas ela insiste. Fernanda se relembra de seu momento com Eduardo. Ela diz a si mesma: Quem iria dizer que Franco Santoro, o galã misterioso, ia namorar minha melhor amiga? Adriano diz a Fernanda ter certeza que a viagem deles não irá alterar em nada a negociação com Franco Santoro. Ele destaca que se algo der errado, assumirá toda a responsabilidade e pede que eles viajem no dia seguinte. Fernanda responde que não, pois quer falar com Eduardo antes de ir. Adriano diz que ela está adiando mais uma vez a sua lua de mel por causa do filho da babá. Os dois discutem. Priscila liga para seu irmão. Ela diz estar feliz e avisa que logo dará a notícia que seu pai tanto espera, mas não quer se precipitar até ter certeza que está grávida. Vladimir se joga na frente do carro e pede para conversar com Priscila. Ele promete que será a última vez. Santiago e Aurora chegam em casa. Bárbara pergunta se eles não estavam indo embora. Santiago responde que não, pois se deu conta da falta que ela sentiria dos dois e que, para que não sofresse com a ausência deles, decidiram ficar. Liliana diz a Eduardo que deu o tesouro que sua babá lhe deu para Ciro. Eduardo pergunta se ela chegou a ler a carta que Soledade deixou, mas a mocinha diz que sua mãe a ensinou a não olhar as coisas dos outros. Vladimir se declara para Priscila: te amo como nunca e com certeza como ninguém mais vai te amar. Por isso, é tão difícil aceitar, pois você não está acostumada a ter um homem que te ame de verdade. Priscila avisa que o rapaz está se comportando como um adolescente estúpido. Ela completa dizendo que o que aconteceu entre eles foi uma atração momentânea e que já passou. Vladimir pergunta o que ela está esperando para se separar de Aníbal e diz que eles dois sabem que ela não é feliz. Priscila o manda descer e o proíbe de procurá-la. Ao ficar só, o homem se pergunta o que ele fez de errado. Aníbal pede a Camilo que fale com Jacinto para ir à casa de Franco Santoro cuidar do seu cavalo. Fernanda e Adriano chegam na clínica. A moça diz querer ver sua irmã, porém Oregon a enrola e diz que estão com falta de funcionários. Em seguida, ele liga para Agripina e pede que ela vá à sua sala. A atendente chega.
Ela diz que a paciente está acordada e pede que Fernanda a acompanhe. Oregon fica sem entender nada. Santiago e Aurora vão à casa de Soledade para tentar encontrar Eduardo. Lúcio aparece, dizendo que morará ali, pois Bárbara lhe deu de presente. Santiago fica boquiaberto. Ao entrarem no quarto de Liliana, Oregon toma um susto ao ver que a garota está ali. Eduardo espera o psiquiatra em seu escritório e diz que a partir daquele momento as coisas mudarão radicalmente. E por que eu tenho que obedecer às suas ordens? Pergunta Oregon. Eduardo ameaça expor o mau caráter. Com medo, Oregon aceita fazer o que Eduardo manda e pergunta onde ele achou Liliana. Eduardo responde dizendo que ele já sabe o suficiente. O pega pelo jaleco e pergunta se tem alguma dúvida de quem manda ali agora. Fernanda apresenta Adriano a Liliana e pergunta como ela sabe que Eduardo voltou. Porém, a moça não responde e diz que só dirá algo se Oregon sair do quarto. Com medo de outra crise de Liliana, Fernanda a convence que não tem problema de o médico ficar ali e pergunta novamente. Oregon pede que Fernanda não insista, pois para Liliana é impossível manter uma conversa sem divagar, por estar doente da cabeça. Não estou doente. Se eu não respondo, não é porque eu não posso, mas porque não quero, diz Liliana, desafiando Plutarco. Jairo e Lúcio vão até a casa de Jacinto procurar por Liliana e Marina. Eles batem na porta várias vezes até Margarida abrir. Nisso, Jairo invade a casa, ele empurra a mulher e começa a procurar. Enfurecido por não encontrar as garotas, Jairo começa a gritar com Margarida, perguntando onde elas estão. Jairo continua quebrando a casa. Margarida diz não saber onde estão as duas, mas o homem não acredita e diz que se ela não entregar as vagabundas, não responderá por seus atos. Liliana diz a Fernanda que Eduardo esteve ali. É um segredo que não posso contar para ninguém. Fernanda pergunta o que Eduardo disse. Liliana responde que o de sempre. Você agiu errado se casando com Adriano. Fernanda pergunta como Eduardo é. Liliana joga na cara dela. Como você não sabe se é apaixonada por Eduardo? Margarida tenta fugir, porém Jairo a pega pelo braço e a puxa. Ele pergunta novamente onde estão as garotas, pois foi informado que duas mulheres estavam morando ali. Chorando, Margarida responde que não sabe de nada. Jairo diz, olha Margarida, você não me conhece, mas se não contar onde está Marina, com certeza irá me conhecer. E não vai se esquecer por toda a sua maldita vida. Isso eu juro. Lúcio avisa que não encontrou as fujonas na casa. Jairo volta a puxar Margarida pelo braço e quando está prestes a lhe dar um soco na cara, Jacinto aparece dizendo, solta minha mulher, seu desgraçado. Chorando, Margarida diz a Jacinto que os dois homens estão atrás de Marina e Liliana. Jacinto os ameaça com um chicote e exige que eles saiam de sua casa. Jairo diz que se ele falar onde estão as garotas, sairão por onde vieram. Jacinto ameaça bater em Jairo, mas ele sai correndo. Então Jacinto pega Lúcio pelo pescoço e pergunta, como se atreve a trazer esse animal para minha casa? Sabe o que vai acontecer se os Elizalde souberem? Lúcio pede que o homem tenha calma e diz que os Elizalde não farão nada. Jacinto o empurra gritando para ele sair dali. Lúcio diz, em relação a não me ver mais, aqui vai ser meio difícil, porque minha patroa Bárbara me deu de presente a casa da defunta Soledade. Isso quer dizer que vocês irão me ver todos os dias. Serão meus vizinhos. Jacinto dá uma chibatada na cara de Lúcio. O homem cai no chão com a boca sangrando. Jairo dá o ultimato. Se eu descobrir que você está escondendo as garotas, não ficará por isso mesmo. Os dois vão embora. Jacinto consola a Margarida. Bárbara liga para Artêmio e avisa que as horas de Eduardo estão contadas. Fernanda diz a Liliana que tudo o que ela falou já aconteceu há muitos anos. Liliana diz que Eduardo vem visitá-la todas as manhãs e sempre conta dos beijos que quer dar em Fernanda. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, pessoal!